Conversas em Desenvolvimento, um suplemento da revista da Plataforma Portuguesa das ONGD. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio das Conversas em Desenvolvimento, um suplemento da revista da Plataforma Portuguesa das ONGD. O número 27 da revista foi publicado em novembro de 2024, sob o mote Um Mundo em Mudança, que espaço para a cooperação. As Conversas em Desenvolvimento são um prolongamento da revista e pretendem debruçar-se sobre o tema de cada edição, um espaço aberto à reflexão e diferentes perspectivas, com o objetivo de partilhar ideias, propostas e possíveis caminhos para responder aos desafios globais que enfrentamos. No contexto complexo como o que vivemos, não será aqui que encontraremos todas as soluções, mas queremos contribuir para uma reflexão em permanente construção e por isso mesmo são conversas em desenvolvimento. Neste primeiro episódio são nossos convidados o Duarte Marques, vice-presidente da ONGD ELPO e deputado do PSD entre 2011 e 2022, e Júlia Seixas, pró-reitora da Universidade Nova de Lisboa, para a área da sustentabilidade e presidente da SDSN Portugal. Obrigado a ambos por terem aceitado o convite para estarem presentes nesta estreia das Conversas em Desenvolvimento. Júlia, começaria por si. A Júlia preside a secção portuguesa da Sustainable Development Solutions Network, portanto, uma rede de soluções para o desenvolvimento sustentável, uma rede que trabalha para mobilizar universidades, grupos de reflexão, laboratórios nacionais de todo o mundo, sempre com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e também do Acordo de Paris. Falávamos ainda há pouco, antes de começarmos a gravar, que foi criado em 2012 pelo então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e pelo economista e professor Jeffrey Sachs, que é um dinamizador muito importante desta rede. E promove abordagens integradas. Eu gostaria de começar exatamente por aí, para lhe pedir estas abordagens integradas, que é para lhe pedir uma primeira reflexão sobre o mote do mais recente número da revista, Um Mundo em Mudança, que espaço para a cooperação. Portanto, que espaço há, portanto, para uma cooperação que tende a não ser a palavra de ordem nos dias de hoje? Muito obrigada pelo convite de estar aqui a conversar convosco. Bom, a SDSN Portugal tem um quadro de valores e de missão da SDSN, tal como foi criada pelo professor Jeffrey Sachs, e faz parte deste quadro de valores desenvolver os mecanismos necessários para acelerarmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como o próprio nome indica, é um objetivo. Para chegar a um objetivo precisamos de um processo, de um caminho até chegar a esse objetivo. Os ODS não trazem esse caminho. Portanto, esse caminho ficou e fica e continua a estar na responsabilidade de várias estruturas, dos países, das cidades, das empresas, das universidades, enfim, das organizações que... E, portanto, a questão está no tipo de caminho que nós temos percorrido para chegar aos ODS, ou melhor dizendo, para não chegar aos ODS, porque no último relatório apresentado ano passado, a propósito em Lisboa, na primeira conferência que a SDSN Portugal realizou, em junho, nós estamos apenas com cerca de 16% dos ODS a caminho de cumprirmos os ODS. E, portanto, eu penso que a reflexão que deve ser feita não é tanto no próprio objetivo, eles são importantes, as metas também, para nos orientar o pensamento, mas é no processo até chegarmos lá, porque não há varinhas mágicas para chegar lá. Se tivermos uma meta temporal, se tivermos objetivos definidos... Isso é mais fácil traçar o caminho. É isso. A questão é a reflexão que estas organizações fazem para fazer esse caminho até chegar a esses objetivos. Sim. E, portanto, ligando à questão que perguntou da cooperação, este é um tema muito vasto, eu penso que vamos ter tempo para conversar sobre ele, mas o professor Jeffrey Sachs faz permanentemente questão de situar os ODS e todo o esforço da rede SDSN
de forma integrada entre aquilo que atualmente se convencionou designar o Norte Global e o Sul Global. Em particular, é um tema que sempre muito em cima da mesa, por exemplo, a arquitetura dos sistemas de financiamento que privilegiam, tem privilegiado e continua esse paradigma, o Norte Global e não tanto o Sul Global. O mesmo projeto, por exemplo, submetido a um dos órgãos internacionais de financiamento, tem uma taxa de juro, pode estar uns 3, 4, 5, 6% para o Norte, mas quando é aplicado exatamente a um projeto equivalente, vai bater normalmente em pesquisa a 20% de juros. Portanto, na verdade, grosso modo, muitos dos objetivos de desenvolvimento sustentável são mais necessários ou estão mais atrasados no Sul Global. Exato, exatamente. E a questão que tem que se perguntar é porquê. E, portanto, a cooperação, eu olho para esta palavra cooperação de uma forma muito abrangente e até há relativamente pouco tempo vim numa conversa em que me obrigou a pensar, de facto, de forma um bocadinho mais disruptiva sobre a organização que nós temos no mundo atualmente e até a forma como as Nações Unidas se situam na gestão deste mundo, destes temas. Que é um tema muito Porque a cooperação tem sido assumido como fluxos de países para países, de organizações para organizações, e não tanto como uma visão integrada em que se calhar vamos ter que começar a pensar de uma outra maneira. Só para dar um exemplo, eu não sou especialista em cooperação, portanto, esta reflexão é uma reflexão que tem alguma maturidade, mas não tem a robustez de tecnicidade que eu sei que isto requer. Mas, quer dizer, nós quando vemos os movimentos que existem de pessoas do Sul para o Norte, seja na Europa ou na América Latina para a América do Norte, nós temos que nos perguntar porque é que isto está a acontecer. E isso obriga-nos a pensar que provavelmente a forma como nós nos relacionamos no mundo entre países está muito ultrapassada. E, portanto, qualquer cooperação, qualquer componente de cooperação que a Europa ou os Estados Unidos são capazes de entregar ao Sul, está a investir na sua própria estabilidade, quer dizer, e portanto eu acho que temos que pensar isto de uma forma um bocadinho mais assertiva e ambiciosa do que aquilo que tem sido pensado naquilo que tradicionalmente se chama cooperação. Muito bem. Duarte Marques, sem prejuízo de responder aqui à Júlia Seixas, deixe-me só enquadrar também o que é a Associação ELP, de que é vice-presidente, assume-se como uma ONGD laica e apolítica, com atividade desde 2008 em Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, com um foco muito grande na promoção do desenvolvimento, através da educação, nutrição, saúde materno-infantil, ajuda humanitária e de emergência, educação para o desenvolvimento e cidadania global. Passam pela construção de escolas, bibliotecas, creches, centros de nutrição, cantinas escolares, sistemas de aproveitamento de águas pluviais, que é um dado muito importante nas latitudes fora de Portugal em que trabalham, formação comunitária, educação para a saúde, assistência e formação contínua. Há a questão também do financiamento, que tanto pode ser através do programa de apadrinhamento de crianças à distância, donativos livres, agências internacionais e empresas, e chega atualmente a ELP a cerca de 150 mil crianças. Anda próximo desse grosso modo, anda próximo desse número. O primeiro desafio que lhe lanço, mais uma vez sem prejuízo de responder aqui a algumas das questões levantadas também pela professora Júlia Seixas, com um mundo em mudança, eu diria muito acelerada, há espaço efetivamente para a cooperação e de que forma é que a ELP pode ajudar? Bem, obrigado. Ser o primeiro episódio é uma enorme responsabilidade. Se isto era suposto ser um debate, eu vou-vos iludir, porque aquilo que a professora estava a dizer, eu subscrevo quase tudo, se calhar com outras palavras. Há uma preocupação grande. Eu acho que a ELP não vai... aliás, é curioso que a forma sustentável como a ELP está no terreno acaba por cumprir alguns daquilo que é, não diria a doutrina, mas a cultura que deve estar subjacente àquilo que é o desenvolvimento sustentável. Ou seja, a ELP tenta fazer tudo passo a passo, pequenos passos, reaproveitar a economia circular, sobretudo envolver as pessoas no processo de decisão. Nada se faz sem as comunidades estarem de acordo. Pequenos passos, tentar aproveitar a água que vem da chuva. Já testámos outros modelos.
a tentar, sobretudo, garantir que as pessoas possam ir à escola em melhores condições. Nós costumamos dizer que nós só não interferimos na parte do professor. Nós tentamos desviar barreiras que causam muito absentismo escolar e também criar condições para valorizar quem é que vai à escola. E, portanto, depois, de vez em quando, e isto é um bocadinho o caminho da ELP, temos sido vítimas do nosso próprio sucesso. É que os alunos chegam cada vez mais longe nos seus estudos e, portanto, temos que ir criando novas condições, eles têm novas necessidades e nós tentamos ir atrás. Só para dar um exemplo, resposta a essas necessidades. Agora temos miúdos já no ensino universitário, que já conseguem chegar ao secundário, e então há uma distância. Não tivemos que arranjar bicicletas para eles irem. E a seguir temos outro problema, que é que há muitos acidentes, porque não há luz. Agora temos que ir arranjar coletes e capacetes. E agora também há muito mais mulheres a chegar à universidade, o que é uma coisa boa. E há coisas que nós às vezes não pensamos, como por exemplo, uma razão das mulheres não irem tanto à escola, ou é porque são mães muito cedo, temos que combater isso, ou porque tem o seu período, não é? Sim. A sua menstruação, e isso durante uma semana impede-as ir à escola porque têm vergonha por chegar a mal. Sim. Então tentamos também por aí chegar a criar condições para as ajudar a não falhar tanto nas aulas. Há aqui um ir atrás das necessidades e das respostas de forma sustentável, não gastando dinheiro mal gasto. E um bocadinho indo qual é o papel da cooperação neste mundo em mudança e aceitando por boas os princípios que a professora estava aqui a colocar, eu acho que as ONGDs têm um papel, as ONGDs que fazem o seu trabalho, têm um papel de fazer descer as coisas à terra. Há alguma verticalidade naquilo que é a ação direta, e há pouco quando me falava a falar do custo, dos juros de financiamento, eu pensava que ia falar de outra coisa, é que muitas vezes as agendas são as agendas do Norte, que estão em vigor no Norte e que não são a prioridade dos países do Sul. Eu costumo dizer... E muitas vezes são impostas do Norte para o Sul. São impostas, quem paga decide, não é? As pessoas, eu costumo usar a expressão ao bar da suburra à vontade do dono. Nós fazemos isso com a União Europeia, infelizmente, e por isso é que as prioridades são umas e nós tentamos adaptar àquilo que nos dá jeito. E muitas vezes na cooperação isso acontece. E o nosso trabalho de organizações que estão no terreno, e quando são laicas, em Moçambique nós trabalhamos em contextos que são metade muçulmanos, metade cristãos católicos, quer dizer, não há outra forma de trabalhar. Mas não há aqui uma inspiração religiosa. Há aqui também uma vertente ecuménica. Completamente, muito mesmo. E portanto aqui a ideia qual é? Tentar resolver problemas concretos. E se nós formos à base dos problemas, a grande parte dos problemas está na falta de acesso à educação. Porque as pessoas têm qualidade, são pessoas como nós, mas não tiveram a oportunidade que nós tivemos. Portanto, vamos tentar desviar essas barreiras. E muitas vezes, quando estamos a definir agendas, nós tentamos definir a agenda que as pessoas precisam e ouvi-las, mas muitas vezes os financiadores estão preocupados com aquilo que é a sua prioridade. Ou seja, se calhar às vezes em sítios onde a mulher tem um papel até muito mais importante do que o homem, estamos a tentar impor agendas sobre a participação, a igualdade na participação, a participação da mulher, e se calhar o problema lá não é esse. Se calhar precisam de água potável, se não ter uma escola em condições, ou então chega a outra altura que a agenda é outra e vão mudando, e é sempre em função disso que se definem as políticas e as prioridades. E eu acho que as pessoas devem terem atenção àquilo que está ao Sul, o que é que eles vão, o que é que faz as pessoas querer vir para o Norte. Eu costumo dizer que a Europa é o novo American Dream que havia antigamente. As pessoas que vêm para o Norte querem vir para a Europa, é porque a Europa é um caso de sucesso. Nós temos aqui a ajudar as pessoas a ter condições nas suas vilas, nas suas cidades, nos seus países, e que não tenham que vir para a Europa a fugir. Tenham que vir para a Europa porque gostam, porque preferem, mas que não seja para poderem ter uma escola, ou para poder comer em condições, ou beber água potável. Uma vez estava na Assembleia, numa ação no Senado sobre o Prémio de Direitos Humanos, e o engenheiro António Guterres disse uma coisa que algumas pessoas se tinham rido de mim no dia antes que eu tinha dito mesmo. Mas felizmente, ele naquele dia disse aquilo, eu disse, estão a ver? Eu dizia que muitas da Europa, ninguém tem noção, ou pouca gente tem noção, é o maior promotor da ajuda ao desenvolvimento, em termos brutos. Muito mais que os Estados Unidos, por exemplo. Só que às vezes estas verbas, as políticas de desenvolvimento não andam a par das políticas de resposta às crises humanitárias. E se calhar se antecipassem essas políticas nos sítios onde costuma haver crises humanitárias, elas não aconteciam. São políticas completamente dispares, que não andam uma atrás da outra, nem sequer andam em conjunto. E muitas vezes, se calhar, temos que nos preocupar mais. É o que é que os países precisam, na verdade, e não tentar impor aquilo que nós achamos que eles precisam. Exato. Porque às vezes o que precisam é muito básico, é muito simples, é muito barato.
e se calhar era muito mais fácil concentrar esforços aí do que andarmos a inventar, às vezes, agendas que dizem mais respeito a nós, aos problemas que temos no nosso país, e não àquilo que são os primeiros pilares de uma sociedade desenvolvida. Júlia Seixas, como é que se compatibiliza alguns dos dados que o Eduardo também avançou do Eldorado europeu, mas entretanto, em simultâneo nós temos e começa até a ser a agenda da própria Comissão Europeia externalizar as redes de migração ou os movimentos migratórios para a Europa, fazendo acordos com a Tunísia, com o Egito, com vários outros países ali da zona do Médio Oriente e Norte de África, com a Turquia também, precisamente. Portanto, como é que se compatibiliza isto? Quer dizer, nós estamos a olhar para a África e sabemos que a África é o continente do futuro, isto é uma coisa que se diz a miúdo, sem grande consciência do que estamos a dizer, mas os números estão aí para provar. E o Biden foi lá oferecer centenas de milhões de dólares. Agora por causa do corredor do Lubito, precisamente. Esse corredor era por outros propósitos. Era, sem dúvida, é para travar o avanço dos chineses. Esse é para travar os chineses com outras razões económicas. Há aqui uma dimensão também geopolítica e económica e de extração e exploração dos recursos minerais considerados críticos. E não ter a China e também a Rússia, de certa forma, ali a explorar aquilo. Mas a verdade é que nós temos este movimento de pessoas que, em situação muitas vezes de desespero, ou simplesmente para melhorar as suas condições de vida, arriscam muitas vezes a vida e perdem-na a tentar chegar à Europa, e o movimento contrário de as puxar, de as empurrar de volta, se não ao seu país, pelo menos ao continente africano. E, no entanto, a população africana é extremamente jovem, portanto tem ali um capital enorme, lá está, de desenvolvimento potencial, que não está a ser aproveitado. Como é que nós fazemos lá está, parece sempre ali um confronto ali separado pela linha do Equador, entre o norte global e o sul global. Como é que nós... Bom, isso vem entroncar naquilo que eu há bocado estava a dizer, de que se calhar... Eu acho que nós temos que começar a pensar de uma outra maneira na organização do mundo. E porque, quer dizer, a história trouxe-nos até aqui, nós constituímos territórios com coerência geográfica, com coerência política, social, e definimos fronteiras. E vivemos dentro dessas fronteiras. E tudo o que nós decidimos está de relação com outros Estados, temos vários tipos de relações políticas, mas sobretudo até económicas, não é? De importação, exportação, de exploração de recursos que precisamos, etc. Mas a verdade é que, vamos lá ver, eu não ouço a Europa afirmar-se com um pensamento, não sei se está a ser feito esse pensamento, ainda não é público, não faço ideia, mas publicamente eu não ouço esse pensamento sobre o que é que a Europa pensa na sua relação com a África. Porque há aqui sinergias muito virtuosas nesta relação entre a Europa e a África. E são virtuosas de várias perspectivas. Entrar já agora e perceber o que é que se passa com esse equilíbrio com a China e agora com os Estados Unidos. Mas a verdade é que os Estados Unidos parece que acordaram agora. A China está em África há dezenas de anos a fazer investimentos. Eu, em tempos, fui à Universidade de Cabo Verde numa conferência e depois a projeção aquilo não estava a funcionar e disse, mas eu posso ajudar. E não pude nada porque o sistema operativo do computador estava todo em chinês. Porque o novo campus da Universidade de Cabo Verde é chinês 100%. E eu disse, afinal não posso. E portanto, isto já foi há uns anos. E portanto, nós continuamos com uma posição de olhar para dentro, para os nossos objetivos, para as nossas agendas, para aquilo que são os nossos problemas. Também temos alguns problemas que, de facto, quando os tentamos relativizar em termos médios, não quer dizer que na Europa não tenhamos problemas, efetivamente, sérios de alguns grupos da população. Mas em termos médios, quando estamos a confrontar com países com a África, quer dizer, nós não temos problemas. Sim, claro. Não com P grande. E, portanto, a questão que se coloca aqui é como é que nós queremos relacionar-nos com a África.
Porque a questão, o termo que utilizou, que é à procura do melhor vida, do melhor estilo de vida. Eu acho que não é isso. Epá, eu quando quero procurar o melhor estilo de vida, tenho algum estilo de vida no meu país e não vou arriscar morrer. Claro. É uma questão de sobrevivência mesmo. Eu dava as duas Eu acho que é uma duas questão razões. de sobrevivência, Claro. não Muitas é? vezes em desespero saem porque estão em guerra, e também há muitas guerras escondidas que fazem parte dos ângulos mortos, muitas vezes até nos mídia, quer dizer, nós damos atenção e bem à guerra, à escalada de guerra na Ucrânia, porque a guerra na Ucrânia já existe desde a Sim, mas anexação da há Crimeia em muitos 2014. conflitos que não são muito Gaza, visíveis. mas depois há o Sudão, que é tipo, Sim. há o Iémen, É longe, nós não vemos. é isso. E a Síria Pronto, também. que claro, não claro. percebe. Pois. Por exemplo, houve este catástrofe agora em Moçambique. Por causa do ciclone. Claro, e a própria RTP, não, na minha opinião, não deu o destaque que merecia, porque há mais mortos do que no Quêbec. Sim. E as autoridades nem sequer têm bem noção do impacto que há em certas zonas, onde nós estamos, por exemplo, em Cabo Delgado, há ali, acho que há 120 mil pessoas sem casa neste momento, Sim. naquela zona em que eu fui. Agora, eu gostava só de voltar ali um bocadinho atrás. Claro. Eu gostava de dizer sobre porque é que a Europa tem a presença é diferente da Rússia ou dos Estados Unidos, mas sobretudo da China. A Europa tem uma grande vantagem face aos outros, que é que também a prejudica nessa abordagem. É que, por exemplo, Sua história. não é a sua história acaba por ajudar muitas Pois é, vezes a criar pontos As de exigências, são as exigências de de direitos Estado de humanos. Direito, Ou seja, enquanto a China dá o dinheiro e compra e não exige nada do ponto de vista da transparência, do comportamento da sociedade, da participação, etc. E os Estados Unidos não são muito diferentes. A Europa quer ser, através do soft law, quer levar a que essas comunidades, esses países, adotem práticas não europeias, mas pelo menos mais próximas daquilo que é o ideal europeu e o que é o ideal até da própria sustentabilidade. Isso, sendo verdade, não está já a mudar ou não corre o risco de mudar com a nova configuração, por exemplo, no Parlamento Europeu, desde as eleições de junho, Não por uma razão até disso. mesmo o Conselho Europeu, com vários governos já com acordos. Não, porque com a aquilo que extrema-direita. são as regras europeias são mais vincadas do que a mudança ideológica ou política de um parlamento ou de um conjunto de presidentes de países. Primeiro, que os tratados têm princípios básicos que têm que ser alterados por unanimidade, Certo. e portanto não vão conseguir regredir em nada. E por outro lado, as políticas concretas que são aprovadas por maioria qualificada ou não têm esse impacto tão grande. Mas há princípios basilares do projeto europeu que são imutáveis, a não ser através de uma alteração de tratado. E há uma cultura europeia instalada nas instituições que pode ser aquilo também que mais atrava do ponto de vista da agilidade, mas é aquilo que lhe garante alguma certeza jurídica. E se isso é complicado para um país como Portugal, imagino para países em desenvolvimento que não percebem, claro que não têm de perceber, porque é que há tanta burocracia para conseguir aprovar uma ponte. Exato. E tal como nós hoje somos vítimas dos excessos cometidos no passado, que levam a maior regulação e a maior legislação, retirando flexibilidade, muitos destes países também são vítimas de abusos que alguns dos seus dirigentes cometeram na aprovação e na utilização de fundos públicos. E, portanto, é uma bola de neve que acaba por indiretamente prejudicar as pessoas e, neste caso concreto, acaba por dar uma vantagem política a um doador que não exige, que não está preocupado com os direitos humanos, claro. não está nada preocupado com isso. Eu mesmo assim prefiro que a Europa ande mais devagar, mas que seja assim, porque tenho a certeza que não tem pés de barro. Eu sugiro que façamos agora uma leitura conversada do novo número da revista da Plataforma Portuguesa das ONGDs, por uma razão muito simples, é que é um conjunto de artigos que, no essencial, pretendem destacar a importância de se dar um novo impulso a instrumentos centrados na solidariedade global. Temos, por exemplo, o Vítor Ângelo, o antigo secretário-geral adjunto da ONU e representante especial do secretário-geral para as operações de paz, que assina um artigo intitulado "O renascimento da cooperação internacional é uma prioridade absoluta", e pronto, destacando a urgência de reformar as instituições internacionais. E, no entanto, reformas como as reformas da ONU e, em particular, do Conselho de Segurança, têm sido muito faladas, mas sucessivamente adiadas. E a minha pergunta é, será que é desta
até porque houve a preocupação do atual secretário-geral da ONU de fazer coincidir a Cimeira do Futuro com a Assembleia Geral, para, no fundo, obrigar os chefes de Estado e de Governo. Aquilo que se lê de mais sonoro do Pacto do Futuro, que foi adotado, Exato. é uma espécie de renascimento, ou de desejo de renascimento do multilateralismo. E eu penso que esta lógica que se instalou, e que o Duarte está aqui também a traduzir, que é o dador e o que recebe a doação, eu acho, por exemplo, que devíamos acabar com essa lógica. Vamos falar de Moçambique e deste evento. Eu sei, e isso eu faço, quer dizer, não é este evento que caracteriza o problema das alterações climáticas, mas é o aumento da frequência de eventos deste género e da sua magnitude que caracteriza aquilo que a ciência consegue atribuir. Aliás, há um ramo da ciência das alterações climáticas, que é precisamente a ciência da atribuição de determinada probabilidade se aquele evento existisse num mundo em que não havia a concentração de CO2 na atmosfera, e consegue-se ter uma probabilidade associada a isso. E, portanto, esses eventos, com esses impactos em Moçambique, o que tem na origem é o problema da emissão de gases com efeito de estufa que a Europa e o continente americano do Norte, durante os últimos 200 anos, fizeram. Portanto, nós não estamos a doar coisa. Nós não podemos, eu advoco, nós temos que acabar com essa linguagem das doações. Nós temos que começar a sentir alguma responsabilidade, por exemplo, naquilo que aconteceu em Moçambique. Nós, o Norte, temos que... E como é que nós nos podemos assumir essa responsabilidade? Podemos assumi-la ou através da ajuda humanitária, porque é preciso, quer dizer, é preciso dar agora condições mínimas a quem ficou de emergência, mas é preciso assumi-la também de forma um bocadinho mais estruturada. Poderíamos por aí é que vamos à COP29 e ver que 1,3 trilhões ficamos com 300 mil milhões. E muito a ferros, aliás, com situações de um conjunto de países abandonarem, etc, etc. Portanto, porque nós continuamos com esta lógica de que nós temos recursos, e temos recursos porque houve uma evolução, não interessa, não vamos discutir isso agora, mas temos alguns recursos, e recursos são recursos financeiros, temos recursos institucionais, temos recursos de engenharia, temos recursos de know-how, tecnologia, que nos permite, de alguma forma, fazer frente a algumas coisas. Mesmo assim falhamos, como aconteceu em Valência. Mas... Temos uma realidade cá. Que são os incêndios, por exemplo. Que é uma área que eu mas como é que nós... É uma impotência. Como é que nós há 40 anos fazemos tudo da mesma forma? Sim. Como é que nós... E esperamos resultados diferentes cometendo os mesmos erros. Não, mas isso aí podemos conversar. O clima também mudou. Não, podemos conversar porque os incêndios não são os mesmos. Os incêndios não são os mesmos. Não, os incêndios não são os mesmos. São muito mais radicais, muito mais fortes. Aliás, se há causas climáticas, essas eu não domino, mas eu, por acaso, e tipo de curiosidade para quem estiver a ver isto, eu sou de uma terra chamada Mação. Sim, ali no centro. Se nós sobrepusermos o mapa das migrações dentro do nosso país, do interior para Lisboa, e depois acompanharmos com a evolução dos grandes focos ao longo do país, que começaram ali na nossa zona, e agora já acontecem em Viseu, e às vezes até em Viana do Castelo e Bragança, e sobrepusermos a carta de migrações internas do país com a carta de grandes fogos, vamos perceber que ela segue uma em cima da outra. O abandono. Sim, é um dos fatores. Sim. Mas estava a dizer, portanto, nesta questão da cooperação, eu acho que temos que começar a pensar se esta relação de doador e do doado, se continua a fazer sentido este paradigma. Porque eu sinto, enquanto europeia, eu não estou aqui a falar em termos pessoais, estou a falar em termos de país e de europeus, a responsabilidade em ter uma relação diferente com, por exemplo, com Moçambique ou com outros países, no sentido de os apoiar para eles, porque estes países, sobretudo os países menos desenvolvidos, os least developed countries, os países menos... Em vias de desenvolvimento. Não, esse... Sim, agora não se diz assim. A professora estava à procura do termo em português. Correto. É os LCDs, eu não sei, least developed countries. Eles, no seu conjunto, são responsáveis por 1,1% das emissões totais do planeta. Exatamente. E, no entanto, são os que recebem... Tem duas coisas contra eles. São os que recebem, por algum motivo, as principais consequências e depois não têm estruturas para aguentar isto. E depois há aquele recurso, ou aquela que muitos países adotam, que é
pagar para continuar A poluir. a Para o poluir. mercado do carbono. Isso é outra conversa. E Isso é é outra outra conversa. coisa. Isso É agora outra é conversa, outra- mas- Uma perversidade. Isso essa é parece, outra coisa. A mim, Mas na sim. opinião pessoal, uma perversidade brutal. Não, não, Acho que atenção, podemos conversar com isso, porque há muitas nuances aí que eu posso. Há nuances aí. Mas aquilo Não é que bem pagar aquilo que para a pessoa está a poluir. defender era um bocadinho ter uma espécie de mecanismo automático compensador. Não, é ter que outra hoje- relação. É assumirmos uma outra relação, de estarmos no mundo com outro conjunto de regiões. Certo. E até, de uma perspectiva até um bocadinho egoísta. Quer dizer, porque quanto mais nós considerarmos contribuir ou colaborar ou desenvolver com estes países modelos para que as pessoas fiquem lá, epá, os fluxos migratórios baixam, porque eu não Sim. acredito que as pessoas que atravessam o Mediterrâneo gostam assim tanto de uma coisa que elas não conhecem e não prefiram ficar na sua terra. Quer dizer, e portanto, Às vezes é preciso ter alguma crueza para dizer isto. Mas pode haver casos em que queiram mesmo sair. Vocês não Mas sabem, mas eu fui relator do Conselho da Europa da reforma da política europeia de migrações. E este é um daqueles temas que não dá para lidar com extremismos. Sim. Porque a política migratória não pode ser feita de forma apaixonada, porque estamos a ser inimigos daqueles que nós queremos ajudar. pois, eu E compreendo. por outro lado, não podemos ser radicais. Quando o meu relatório foi aprovado, teve votos contra dos dois extremos. Foi aprovado muito ao centro do Parlamento do Conselho da Europa. E porquê? Porque às vezes há uma altura que é preciso ter capacidade de ir buscar as pessoas e criar corredores humanitários para elas passarem. Sim. E há outras alturas que é preciso, se calhar, triar antes de passar a fronteira para ver se têm condições ou não para cumprir a condição de refugiado. Porque há uma grande distinção entre um refugiado e um migrante económico. E qual é a questão? É aquilo que a professora dizia. Eu tenho a certeza que muitas destas pessoas preferiam viver no seu país de origem se tivessem uma escola como deve ser, um Condições emprego como deve ser, mínimas. água potável. Estas pessoas Não nem há sequer discussão. querem Ferraris, nem Não há Porsche. disto. Só querem condições mínimas. Portanto, o que a Europa tem que fazer, ou os países do Norte têm que ajudar a fazer, até porque muitos destes países também cresceram com os recursos que vieram destas zonas. Todos os países. Não digo todos, para não estar a É, falar, pá, para não ser eu acho injusto. que podíamos Agora, há afirmar uma que... altura que nós temos que dar de volta e ajudar a criar condições para que eles tenham capacidade de viver a sua própria vida e ter a sua própria autonomia. Mas acha que a Europa agora tem essa, eu acho que a tem Europa- essa postura? Não, eu acho que a Tem Europa, essa eu acho que visão? a Europa tem, há muitas, a Europa para já, a Europa é um conjunto de países que encontram uma posição comum, um denominador comum relativamente a isto. Se calhar se perguntar se há pessoas em Muitas certos vezes é países, muito pouco exigente. não é muito, o problema é que a Europa é muito exigente. Sim, Por isso é que a Europa é muito sim. exigente e é muito pouco ágil. Mas o denominador comum muitas vezes é muito. Eu não estou de acordo. Ok. Acho que Afinal está a haver aqui um debate. Não, nestes termos, nestas questões, eu diria que aquilo que é o comum, que é capaz, é provavelmente de ser até forte. O problema é passar do papel dos fora internacionais, dos grandes debates, para a vida das pessoas. E aquilo que eu às vezes me chateia, muito no mundo das ONGDs, eu lembro uma vez, quando a Elp já tinha pai 7 ou 8 anos e fui ter aí com uma grande empresa multinacional para lhes pedir ajuda para fazer um produto que tivesse uma parte para nós. E eu tinha noção do que nós fazíamos no terreno. Eu há dias perguntei quantas salas de aula, já chegámos às 100 salas de aula, fazemos o número de comunicação, e não, já vamos nas 130 e tal. Epá, então não fizemos nada, porque ele preocupa-se mais a fazer do que a comunicar. Pois há aqueles que só comunicam e não fazem. E um dia, quando tentei arranjar esse patrocínio, disseram que não, e uma semana depois aparece uma organização sem atividade praticamente nenhuma no terreno e que e conseguiu. Porquê? Porque tinha um nome, comunicavam bem. E nós comunicávamos, alguns comunicam demais, outros comunicam de menos, nós comunicávamos de menos. E portanto eu acho que muitas vezes também aquilo que deteriora a confiança é a falta de ação concreta no terreno. Claro. E isso é muito importante. E as ONGs têm uma facilidade diferente até dos Estados, que é uma forma mais rápida, mais fácil, se calhar menos burocrática, de colocar coisas no terreno que podem mudar a vida das pessoas. E isso para mim faz uma grande diferença. E o novo, para mim, para terminar, Sim. o papel da cooperação existe, que é independente das políticas e das ideologias, e que deve ser uma espécie de puxão para o terreno, uma força, não sei se é centrífuga, se é centrípeta, que puxa a atenção para o terreno e para a realidade, que esbarra de frente, porque muitas vezes, quando as próprias pessoas se envolvem muito das grandes conferências, as suas elites nas COPs, etc., muitas vezes vivem nesse mundo e desligam da realidade do Sim. tipo que está lá no meio do monte Claro. e precisa de uma caneta para escrever e de um papel para não escrever no chão. Eu vi miúdos em escolas, quando nós trabalhávamos,
que desenhavam as letras no pó da terra. Aprendiam a escrever no pó. E eu pensei, mas um euro dá para comprar 20 cadernos para estes miúdos. E às vezes as políticas não têm em conta o concreto, a coisa tão simples. Porque a gente só precisa de um lápis de pau. As minhas filhas estão ali fora, já estragaram um pai 3 ou 4 lápis. Porque estão a brincar com eles. Há miúdos que estão a aprender a escrever no pó. Nós desviámos um bocadinho, e ainda bem, porque pretende-se um debate animado, mas eu gostaria de puxar um bocadinho à pergunta que eu lancei, até porque vai entroncar também no continente africano, que é esta questão de o Conselho de Segurança ter uma configuração que em mais de 70 anos o mundo mudou muito e não é um espelho, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança não fazem sentido nos dias de hoje, no sentido em que temos sempre a China e a Rússia com a ameaça do poder de veto, mas eventualmente até mais importante é que há uma subrepresentação muito grande do continente africano no Conselho de Segurança das Nações Unidas, mesmo com a conversa toda dos membros não permanentes, daquela rotatividade e de uma tentativa de dar alguma proporcionalidade à coisa. A verdade é que é difícil encontrar alguém que considere que o continente africano, o continente do futuro, as gerações muito jovens, a juventude e tal, é difícil encontrar alguém que defenda, não, mas o continente africano está muito bem representado no Conselho de Segurança. Não está. Não. Pronto. E porquê que isto não avança? Fala-se há tanto tempo da reforma do Conselho de Segurança, em particular dentro do sistema das Nações Unidas, e no entanto não se passa... Não passa nada. Não passa nada? Não passa nada. Bom, essa foi uma das preocupações que está divertida no Pacto do Futuro, que é a United Nations 2.0. Por isso é que eu perguntava, será que é desta, finalmente? Eu espero que sim, mas vamos lá ver. Eu acho que isso... ainda não, quer dizer, estava a falar do direito de veto. Tanto quanto eu percebo e leio sobre isto, o direito de veto, quando foi criado no Conselho de Segurança, era para ser utilizado a título muito excepcional, quando estava em causa a sobrevivência da humanidade, ou de grande parte da humanidade. Não é direitos de veto que os Estados Unidos e a Rússia fazem por dar cá aquela palha, que é um bocadinho... É o que tem acontecido. E, portanto, essa forma de funcionar, eu penso que é um dos fatores que pode justificar nós termos ido, associado àquilo que se passa na realidade, viemos desembocar em mundos muito polarizados e não em mundos multilaterais. E, portanto, aquilo que se apela nesse documento do Pacto do Futuro é uma revisão da estrutura de como as Nações Unidas funcionam. As Nações Unidas têm uma estrutura que funciona, que é aquela estrutura de apoio humanitário, da ajuda da parte alimentar, dos vários programas, não é? E esses programas funcionam, mas do ponto de vista mais político, não funciona. Sim. Quer dizer, eu acho que aquilo não funciona. Mesmo a COP29 e a 28 e por aí fora, reúne imensa gente. Claro que há uma grande maioria que vai lá e não está nas negociações. As negociações devem envolver 100 pessoas e depois há 10 que decidem, essencialmente. E este ano, por acaso, houve uma carta escrita por um conjunto, um deles era o Ban Ki-moon, se a memória não me está a falhar, em que apelava a 7 medidas para alterar a forma de como isto está a funcionar a COP, porque a COP não está a funcionar. Sim. E uma delas era aligeirar a COP e fazer mais vezes durante o ano. E com agendas em que se andasse, de trimestre a trimestre, eles não propõem, eu é que estou a dizer trimestre, mas, quer dizer, para as coisas evoluírem e não estar... Acabou agora, em novembro, e portanto só em julho, nos órgãos subsidiários das Nações Unidas, é que, outra vez, politicamente, as coisas estão em cima da mesa. Ou tecnicamente, melhor dizendo, e depois politicamente, só em Belém, em novembro outra vez, é que as coisas vão... O ritmo a que nós temos problemas que derivam da alteração do clima não se compadece com este ritmo. E, portanto, anual, claro. E isto é mais um exemplo, estou a dizer isto porque é um exemplo bastante paradigmático de como as Nações Unidas funcionam. Portanto, eu acho que as Nações Unidas, de facto, têm que levar aqui
uma revisão e uma frescura. E tem que ter temas. Por exemplo, o Pacto do Futuro propõe novos órgãos para as Nações Unidas, onde os jovens devem fazer parte dos processos, por exemplo, entre outras coisas. Como é que isto se faz? Nós sabemos que as Nações Unidas, quer dizer, mais uma vez, têm uma agenda que é uma agenda de quem tem dinheiro. E, portanto, é muito complicado, a menos que se adote posturas um bocadinho mais radicais, como, olha, os países em desenvolvimento, ou os LCDs, decidiram não estar mais na Copa para agora. Resolvam o que quiserem. Podia ser uma postura. E eu acho que tem uma postura que eu, por exemplo, até defenderia, porque para mostrar como, de facto, é muito ridícula a forma como atualmente funcionam as COPs. Que é muita negociação, quer dizer, estamos ali a fingir um bocadinho. Mas isto, politicamente, há interesse a defender, há resistências, é preciso estar não estando, e portanto tudo isto dá muito trabalho, mas perdemos imenso tempo, provocamos imenso sofrimento nas pessoas, principalmente nos países que não têm recursos. E vamos aumentando a pegada carbónica também. E vamos aumentar a pegada carbónica nestas locações, sem dúvida. Duarte Marques, queria também ouvi-lo sobre esta necessidade de reformar as Nações Unidas e, em particular, o Conselho de Segurança. O debate vai acontecendo, as soluções é que tardam em aparecer. É verdade. E se calhar, quando haveria um consenso, até diria alargado, para incluir, por exemplo, o Brasil, ou mais um representante africano, diria que também, de alguma forma, somos sempre atropelados por novas crises. E os últimos anos, não que isto sirva de desculpa, mas é um bocadinho real. Os últimos anos têm desviado a atenção da paz suficiente para se fazer uma reforma dessas, porque os temas concretos onde o poder de veto é fundamental está em cima da mesa em todos os últimos momentos. A guerra na Ucrânia, o problema na faixa de Gaza, agora a Síria, antes era a grande luta quase entre os Estados Unidos e a China. Infelizmente, há pouca força de vontade política de quem tem que decidir para abdicar do seu próprio poder, embora publicamente não o assumam. É óbvio que os que têm direito de veto não o querem perder, os que estão no Conselho de Segurança não querem perder esse lugar, publicamente podem não o dizer, mas lá dentro vão empurrando com a barriga. Eu acho que as Nações Unidas têm que se reformar rapidamente, seja por aí, seja por outro lado qualquer, porque dá-me a ideia que estão a perder a sua força, a sua capacidade de ser um último espaço em que as pessoas falam. E eu dou um exemplo concreto que há dias vi alguns portugueses meio chateados porque António Guterres tem de falar com Putin. É essa a sua missão. Ele claro. Tem que ser o último a deixar de falar com o criminoso ou com aquele que se porta mal. Tem esse o papel de último resgate da ONU. Até ainda bem que ele foi falar. Porque quando nós perdemos a capacidade de conversar com os nossos opositores ou com os nossos adversários, aí é que o sistema morreu. Isso aplica-se às Nações Unidas, como se aplica ao sistema democrático, como se aplica a qualquer organização. Naturalmente. Um outro artigo que eu gostaria de trazer aqui à conversa é assinado por Carlos Zorrinho, antigo eurodeputado eleito pelo PS, e é Parcerias para a Paz, a Cooperação e o Desenvolvimento, um caminho com o futuro. E este artigo tem aqui um aspecto que eu gostaria de sublinhar e trazer à conversa, que é a experiência da construção da União Europeia, já aqui falámos um bocadinho do projeto europeu, como comunidade de paz. E eu gostaria de perguntar a ambos, acho que faz sentido que ambos se pronunciem relativamente a isto, se olham efetivamente para a União Europeia e essa experiência da construção da então CEE como uma comunidade de paz e se ela se mantém assim. Quer que eu responda já? Então responda, sim, eu depois comento, é mais fácil uma vez. Sim. Uma vez que já andou por lá. Exato. Eu não dou o mesmo valor à paz que a professora dá. Nós não damos o mesmo valor à democracia, não estou a chamar mais velha, que a professora dá, porque nós não vivemos num para já pode-me chamar por Júlia e fosse um bocadinho mais nova. É difícil, mas tudo bem. Nós não vivemos em ditadura, nós não vivemos em guerra, nós nunca vamos dar o mesmo valor que pessoas que viveram isso dão. Mas eu diria, para mim, faz esta semana, há alguns anos, eu estive em Maidan, na Ucrânia, mesmo na última grande manifestação que houve antes da mudança na altura, de regime, daquela guerra toda, eu discursei para 250 mil pessoas
que não é uma coisa normal. Não. E aquela gente estava ali, e quando eu pensava que era por causa... E pensei mesmo, eu fui lá a propósito, dia 23 de dezembro, e achava que a questão que movia muitas daquelas pessoas era o dinheiro. Era ter acesso aos fundos comunitários. Não. Eles só queriam pertencer à União Europeia, principalmente para terem certeza jurídica, para saber que não eram detidos sem razão, que o Estado de Direito funcionava. E, portanto, eu hoje olho para isso, como a União Europeia traz mais segurança do que a NATO. Ao contrário do que as pessoas pensam, para mim, o estatuto de membro da União Europeia é mais importante para a segurança das pessoas. E nós, quer em Portugal, Moçambique, São Tomé, Estados Unidos, de lado qualquer, se nós perguntarmos às pessoas qual é a sua principal preocupação, normalmente é a segurança. Por mais que não tenham problemas de segurança. Porque a nossa segurança é que nos permite trabalhar, viver, conviver em paz. E eu diria, a União Europeia é um projeto ainda de paz, porque tem evitado muitas guerras, apesar das fricções que tem, o valor do Estado de Direito e da paz, eu junto aqui Estado de Direito com paz, é ainda aquilo que o mais importante. Apesar, pese embora, muitos de nós não o vermos no dia-a-dia. Mas isto é como Deus, está, nós não o vemos, ele está por todo lado. Claro, está aqueles que acreditam. Exato. E a União Europeia aqui é importante por isto, que permite, tem muitas externalidades positivas que nós não damos valor, felizmente, porque nunca vivemos o contrário. Já passo a palavra. Queria só partilhar já agora que em novembro estive uma semana em Tirana, na Albânia, por causa do alargamento da União Europeia aos Balcãs Ocidentais, daquela região ou sub-região temos apenas a Croácia como Estado-membro da União Europeia. E ali no fundo era tentar perceber exatamente se a Albânia, depois de um processo que é lento, demorado, arrastado, que se vai arrastando o tempo, depois há a questão da Ucrânia por causa da guerra com a Rússia, teve ali um aceleramento quando na verdade os pedidos dos Balcãs Ocidentais são anteriores ao da Ucrânia para pertencer à União Europeia, mas a verdade é que apesar deste arrastar do processo, os albaneses, nós estivemos ali uma semana e apenas na capital, mas sucessivos estudos de opinião mostram que querem efetivamente isso, a pertença à União Europeia. Segurança, estabilidade, Estado de Direito. Eu costumo dizer com graça, o meu irmão não é nada ligado à política, mas na brincadeira, quando Portugal estava em crise e a Espanha em grande pujança, o meu irmão dizia: eu gostava de ser primeiro-ministro, declarava a guerra à Espanha e eles tomavam conta disto para nos organizarem isto como deve ser. O meu irmão dizia isto na brincadeira. Claro. Mas eu dizia muitas vezes que a participação de um país como Portugal na União Europeia garante-nos não é uma supervisão, mas é um nível de exigência e de rigor que nós muitas vezes não valorizamos tanto e esquecemos rapidamente. Eu costumo dizer que nós durante a Troika até fizemos algumas reformas importantes, mas rapidamente nos esquecemos de alguns vícios que tínhamos e voltámos a pecar. E no caso da União Europeia, eu digo há muitos anos, a primeira vez que eu estive na Sérvia foi quando morreu Djindjic, e portanto foi em 2002, 2003 que não morreu, e notava que o desejo de pertença à União Europeia era um acelerador de reformas. Ou seja, não só a estabilidade de Estado e a previsão da segurança, mas a pertença, o desejo, ou seja, o processo de adesão à União Europeia era por si só mais transformador do que depois a sua integração plena. Dou o exemplo, que agora é um mau exemplo, mas veja-se, por exemplo, as reformas que a Turquia fez ao longo dos anos. Por isso é que eu acho que os turcos estão revoltados connosco, porque foram enganados. Sim, eles pediram no final dos anos 80. Nós dissemos que sim, e o processo eles venceram vários capítulos, e depois fechámos a porta. E, portanto, o processo de adesão é muito importante. Pelas reformas que são feitas e que são exigidas, naturalmente. Voltando a isto, esta experiência de que fala o Carlos Zorrinho nesta edição da revista, a construção da União Europeia como comunidade de paz, é assim que a vê também? Eu acho que isso não há grandes dúvidas sobre esse ponto. Quer dizer, claramente, já foi aqui dito, quer dizer, o que eu tenho a noção é que as gerações mais jovens, e mais jovens são todos aqueles que nasceram depois de mim, são jovens, não têm essa consciência, porque não viveram experiência nenhuma de guerra. Eu, por acaso, vivi um bocadinho, porque eu nasci em Angola, no Lubito, por isso eu estava atenta à questão do corredor do Lubito.
E fui obrigada a vir para Portugal e fui obrigada in extremis, porque o meu pai nunca aceitou, achava que estava tudo doido para vir embora para Portugal, até ao dia em que tivemos que passar a dormir dentro de uma despensa, que era a única divisão da casa que não tinha janelas. E aí o meu pai foi obrigado a reconhecer, não, isto não é vida para ninguém, vamos embora. Portanto, e aí eu percebi um bocadinho o que era viver em ambiente de guerra, porque ouvíamos muitos tiros, aquilo durante a noite era um bocadinho terrível, etc. Mas eu acho que a maior parte das pessoas não sabe o que é isto, e ainda bem, e não sabe precisamente, acho eu, porque houve este projeto europeu. Agora, isto é muito interessante, a opinião que se tem sobre a Europa. Eu costumo perguntar a quem não é europeu como é que ele se vê em Europa. E às vezes, alguns europeus, como é que se vê a Europa. Mas a Europa, ainda no outro dia perguntava eu ao Jeffrey Sachs como é que ele via a Europa. Ele disse que a Europa é um modelo a seguir no mundo inteiro. Aliás, não sei se reparou, dizia-me ele, o European Green Deal, que agora até está a ser posto em causa um bocadinho, inspirou o Asian Green Deal. As economias da Ásia reuniram-se e, à luz do European Green Deal, construíram o Asian Green Deal. Portanto, a Europa, em termos culturais, em termos de paz, em termos de muitos quadros de pensamento, é de facto uma inspiração para muita gente e as pessoas querem vir para a Europa. É um bocadinho diferente, não é guerra, mas é uma questão de segurança, como foi falado, quer dizer, pergunta a um brasileiro, como eu perguntei, encontrei um doutorando meu que se reformou no Brasil muito cedo e veio para Portugal. E não sabia bem e fez fazer um doutoramento e eu fui orientadora dele do seu doutoramento, que foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive, devo-vos dizer. E uma vez encontrei aqui a passear um domingo de manhã, ele e a mulher, e eu perguntei, aqui passeando, não calcula o prazer que é passear, poder ir à rua e estar 100% descansado que nada me vai acontecer. Tirar o celular do bolso Tira o e celular. andar. Não, é 100%. Eu aqui não preciso estar com atenção a nada. Portanto, esta segurança, que não é bem guerra isto, não tem a ver com... Mas é uma questão de segurança. Por exemplo, no caso dele, foi motivo para ele nunca mais se vai embora de Portugal, porque ele não quer tornar a viver num sítio que já está a ficar com alguma idade, onde cada vez que sai à rua tem que estar com 1000 olhos para perceber o que é que lhe vai acontecer. Mas pronto, isto... Ainda sobre a opinião da Europa, depois tem a outra versão. A Europa é uma seca de um continente. Aliás, a posição da Europa, enquanto no que diz respeito a tecnológicas, é miserável no panorama mundial. Das Big Techs, é isso? Tudo o que tem a ver com tecnologia, a Europa não está a conseguir acompanhar nem Estados Unidos, nem China, nem coisa nenhuma. Quer dizer, nós estamos muito preocupados, é um debate público, sobre a independência energética da Europa e não nos preocupamos, por exemplo, com a independência nos dados, ou seja, a soberania dos dados. Nós, neste momento, temos 3 grandes providers mundiais e os 3 gigantes são americanos. E não há nenhum europeu nos primeiros 7, 8 ou 9. E a decalagem dos primeiros 3 para os outros é completamente de loucos. É abismal. Não tem sequer comparação. E a Europa não... Já percebi que está preocupada com isto, mas demasiado tarde, porque não consegue ter escala. Eu acho que tudo o que tem a ver com inovação disruptiva, a Europa está sempre atrasada. Por acaso... E é preciso perguntar porque é que isto acontece na Europa, mas não sei se isso tem a ver com a cooperação. Mas deixa-me só discordar disso, que isto é graça. Sim. Eu acho que nós não estamos mal naquilo que é a inovação disruptiva, porque muita da inovação que surge no mundo, até parece... Repara o caso das vacinas do Covid, é com base em tecnologia europeia, depois foi para os Estados Unidos e lá acabou por se desenvolver. Mas, no caso concreto da tecnologia, há muita coisa que se desenvolve cá. A capacidade, a limitação depois regulatória, etc., é que facilita com que noutras esferas e noutras partes do globo, depois a inovação e a transformação, a inovação e a tecnologia de aplicação acaba por ser mais rápida. Não, mas eu estava-me a referir ao processo de inovação, propriamente dito, não é? Não na descoberta. Não, na descoberta, porque nós em termos... Eu acho que nós isso temos cá. Agora, a componente toda que vem a seguir à descoberta, nós não... Claro. Aliás, começa pela internet. A internet foi inventada na Europa, mas quem a colocou no mercado e ao serviço da sociedade foram os americanos. E as pessoas
A esmagadora maioria das pessoas acha que a internet foi inventada pelos americanos, Mas não uma foi. senhora. Muito provavelmente porque fora da Europa e deste projeto europeu há menos a chamada red tape, a burocracia que arrasta, ou faz arrastar, o projeto também, e os 27 Estados-membros atualmente arrastar um pouco os pés. Nós estamos muito próximos do nosso limite de tempo, no entanto eu gostaria de chamar ainda a atenção para um outro texto que surge na revista, Política Externa e de Cooperação Feminista, uma oportunidade para a justiça global, de Maite Serrano, diretora da Coordenação das Organizações para o Desenvolvimento em Espanha, que fala da importância da igualdade de género nas relações entre os povos, e isto também entronca no que temos vindo a falar na última quase hora. Júlia, a igualdade de género, como é que entra aqui, como é que pode ajudar esta cooperação feminista? Não sei se gosta do termo, não sei se gosta da Não, eu por acaso concordo com uma apreciação que o Duarte fez ao princípio desta conversa. Eu acho que a igualdade de género, para já, é um conceito e digamos, um quadro de pensamento que é muito do norte global. Dito isto, eu acho que temos que ter atenção a esse aspecto quando estamos a tratar de cooperação, sendo certo que eu não sei se lhe vou chamar igualdade de género. Eu acho é que tem que se preservar ou dar atenção àquilo que é o papel da mulher noutras geografias que não é a Europa. Eu estou a passar para aqui porque o tema principal tem a ver com a questão da cooperação e não estamos propriamente, acho eu, a falar sobre igualdade de género na Europa. Não, sim. E, portanto, eu não sei se colocaria a questão nesses termos, quando se está a falar com cooperação. Eu tendo a ser o mais antipaternalista possível quando vou ter com países que não é o meu país. E, à partida, eu dou sempre o privilégio, quer dizer, temos que dar, acho eu, que é uma maneira correta de estar, o privilégio àquilo que são os valores desse outro país onde eu sou visita. Sendo certo que eu tenho que perceber se há ali coisas que eu posso não concordar, etc. No que diz respeito, nomeadamente ao desenvolvimento sustentável, nós sabemos que é muito importante o apoio às meninas e às mulheres, por vários motivos. E desde logo, por exemplo, por uma questão que até já referiu, as meninas são, muitas vezes por questões culturais e por falta de acesso a recursos, são mães cedíssimo. E isso é um ciclo atrás do outro que as impede de estudar, que as impede. E, portanto, de brincar até. De brincar até, são muito novas quando têm crianças, bebés. E, portanto, aqui eu não sei se isto se chama igualdade de género. Eu não queria chamar isso. Queria chamar igualdade de condições, igualdade de condições, de igualdade de oportunidades, igualdade de acesso. E não tanto a igualdade... Isso é transversal. É mais transversal do que a questão da igualdade de género. Mas sim, eu acho que isso é um ponto absolutamente importante quando se pensa em cooperação, é privilegiar o feminino. Até porque, em alguns dos países que o Duarte já referiu e em que a ELPO trabalha, há muita noção da matriarca. E a mulher... Sim. Exatamente. Eu, a primeira vez que eu sabia que estava a discutir com uma pessoa, por acaso, de outro partido cá em Portugal, e ela estava muito preocupada com os direitos das mulheres e estava revoltadíssima, porque isto, aquilo e para outro. E eu lembro de estar é uma senhora muito conhecida, assim, já reparou que o seu governo tem uma mulher e o de Moçambique tem 12. E ela ficou a olhar para mim e não queria acreditar. Isto também, está bem, mas o facto de ter 12 também esconde muitas outras coisas. Sim, claro. Mas acho que esse é o período. Não deve haver. O relativismo cultural é uma coisa que para mim não existe. Em direitos humanos não existe. E por isso é que eu digo: estas questões, tentar impedir, sejam mães muito cedo, em qualquer país do mundo, não há violações de direitos humanos, não tem mutilação genital feminina tudo também. Isso, não há discussão. Sim. E depois criamos condições para que essas pessoas possam ter o mesmo acesso que os homens. Isso sim, parece discutir se é o homem, se é a mulher, que é o ministro ou que é não sei o que, isto parece-me tudo um bocadinho fanchado. Agora, é dar-lhe condições para que possa, apesar de ter menstruação, que possa ir à escola na mesma, apesar de ser mulher, que possa continuar a estudar e ambicionar ir para a universidade. Nós temos um programa, que é uma coisa que eu até gosto de contar isto, que é incrível. Fizemos um programa com a Politécnica de Leiria de formação, no fundo, para raparigas que tinham acabado o secundário, para concorrer à universidade. E agora, eu não sei os valores certos, está ali a Rita a assistir, pode saber melhor até do que eu. Mas o aumento de mulheres a conseguir entrar
para a universidade, daquelas que fizeram aquela formação connosco, foi tipo assim de 70% conseguido. Uma brutalidade. Porquê? Para já, a primeira vez que concorreram, nunca tinham concorrido. Algumas. Outras tiveram um apoio na sua formação que nunca ninguém lhes tinha dado. E de repente tem uma carrada de mulheres que ninguém estava à espera de entrar na universidade. E é isto que faz a diferença na vida das pessoas. É ter a oportunidade de estudar. Por isso é que eu costumo dizer. Nós temos a criar condições para que as pessoas tenham acesso. Depois cada um toca a guitarra que quiser tocar. É como nós. Acontece aqui em Portugal, acontece num país africano e em todo lado. Nós temos a criar condições para que todos possam ter a sua oportunidade de tocar a sua guitarra. A tal igualdade de condições. Para terminar, eu tenho um desafio para ambos, uma vez que estamos em fim de ano, à altura em que estamos a gravar este episódio, que desejos para 2025 em matéria de desenvolvimento? Evoluirmos no multilateralismo e na representação de regiões menos representadas nas instâncias internacionais. Muito bem, se puder ser tão telegráfico como a Júlia, Duarte, Eu agradeço. diria em termos de apelo, quando se fala que os ODS são um target, um objetivo, e eu diria que temos que ser mais eficazes nas medidas concretas que os tornem uma realidade. E, portanto, sermos mais objetivos, mais verticais e mais concretos. Às vezes mais vale ajudar só uma aldeia do que querer dizer que estamos no país inteiro. Fazer a diferença na vida de cada pessoa. A nível local. Exatamente. Muito obrigado, Duarte Marques e Júlia Seixas, por esta vossa presença no primeiro episódio das Conversas em Desenvolvimento. Obrigado também a todos quantos estiveram envolvidos na produção, gravação, apoio técnico, enfim, todos os que tornaram possível esta conversa. E obrigado a si que esteve desse lado, a ouvir-nos e a ver-nos. As Conversas em Desenvolvimento voltam no próximo ano, 2025. Até lá, boas festas e bom arranque de ano. Conversas em Desenvolvimento. Um suplemento da revista